A noite caía pesadamente sobre a pequena cidade, e um frio cortante se espalhava pelas ruas vazias. No abrigo Lar Esperança, as luzes já estavam baixas, e os voluntários se preparavam para encerrar mais um dia de trabalho. Maria, cuidadora principal do abrigo, fazia a última ronda pelos corredores, conferindo que todas as crianças estivessem acomodadas em suas camas. O silêncio reinava, quebrado apenas pelo som suave de um ventilador antigo e pelos roncos leves de algumas crianças dormindo. Enquanto passava pelo saguão principal, Maria sentiu algo estranho. Um som delicado, quase imperceptível, atravessou o frio da noite, um choro de bebê. Inicialmente, ela pensou que fosse sua imaginação, mas o choro continuou, suave e insistente, vindo da porta de entrada. Seu coração acelerou. Não era comum que bebês aparecessem do nada, especialmente naquela hora da noite, em pleno inverno rigoroso. Um frio na espinha percorreu sua coluna. Maria correu até a porta, deslizando a chave com mãos trêmulas. Lá fora, sobre o tapete molhado pela chuva recente, encontrou um pequeno pacote embrulhado em um cobertor azul. O bebê chorava baixinho, suas mãos minúsculas agitadas no ar, e sua respiração fria denunciava que estava desamparado há algum tempo. Ao se aproximar, Maria percebeu algo preso à roupa do bebê, um bilhete. Tremendo, ela o retirou cuidadosamente. As palavras eram simples, mas carregadas de um peso inexplicável. Por favor, cuidem dele, ele é especial. Maria leu e releu o bilhete várias vezes, incapaz de compreender totalmente seu significado. Quem teria deixado aquela criança ali? Por que escolher aquele abrigo? E, acima de tudo, o que significava que ele era especial? O coração de Maria disparou e uma mistura de preocupação e curiosidade tomou conta dela. Pegou o bebê com delicadeza, envolvendo-o com mais cuidado no cobertor. Ele era pequeno, frágil, mas de alguma forma transmitia uma sensação de serenidade, como se soubesse que estava em segurança. Ao entrar no abrigo, Maria chamou os outros voluntários e rapidamente todos se reuniram ao redor do bebê. Havia surpresa, espanto e uma ponta de medo no ar. Afinal, ninguém sabia de onde ele vinha. Lucas, como Maria decidiu chamá-lo temporariamente, olhava para cada rosto com olhos grandes e curiosos, que pareciam enxergar muito mais do que uma criança de poucos meses deveria. Ele se acalmou rapidamente nos braços de Maria, e o silêncio se instalou novamente, desta vez com uma sensação de reverência, como se todos ali sentissem que aquele bebê trazia consigo algo além do comum. Enquanto os voluntários preparavam um berço improvisado, Maria observava o bebê com atenção. Notou pequenas peculiaridades, a maneira como suas mãos se fechavam em punhos delicados, o padrão único de seu cabelo e principalmente o olhar, profundo, curioso, quase consciente. Algo naquela criança transcendia o simples acaso. A sensação de mistério pairava no ar. Cada detalhe fazia Maria se perguntar sobre a vida daquele bebê antes de chegar ali e sobre quem seria capaz de deixá-lo à porta de um abrigo com apenas uma palavra de aviso. A noite avançava e as outras crianças já dormiam, alheias ao evento que mudaria a rotina de todos. Maria se sentou ao lado do berço improvisado, sentindo o bebê se enrolar em seu colo, respirando suavemente. Tentava imaginar a história por trás dele. Teria ele uma família? Alguém o procuraria? Ou teria sido deixado ali por alguém desesperado, sem outra opção? As perguntas se acumulavam sem resposta. Cada sombra projetada pela luz fraca parecia carregar uma nova história. Cada suspiro do bebê parecia implorar por compreensão e cuidado. Enquanto olhava para o pequeno ser humano, Maria sentiu um misto de responsabilidade e esperança. Sabia que aquela noite não seria como todas as outras. A chegada do bebê havia quebrado a rotina do abrigo e colocado sobre seus ombros uma missão que transcendia o simples cuidado diário. Descobrir quem ele era, protegê-lo e, acima de tudo,
respeitar o mistério que ele carregava. Algo dentro de Maria dizia que Lucas não era apenas mais uma criança desamparada. Ele seria capaz de transformar vidas, começando pela dela. O vento uivava do lado de fora, e a chuva fina batia nas janelas, como se o mundo inteiro estivesse em silêncio, esperando para ver o que aconteceria com aquele bebê tão inesperadamente deixado à porta. Maria passou a noite acordada, segurando Lucas, tentando decifrar os mistérios de seu pequeno coração, enquanto o bilhete simples, "Ele é especial", continuava a ecoar em sua mente. E, no fundo, ela sabia que a história daquele bebê estava apenas começando, e que o impacto de sua chegada seria muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Após o encontro inesperado na porta do abrigo, a noite parecia ainda mais silenciosa e, ao mesmo tempo, cheia de expectativa. Maria não conseguia tirar os olhos do pequeno Lucas, que dormia tranquilamente em seus braços, como se sentisse pela primeira vez o calor e a segurança que jamais tivera. O cobertor azul que o envolvia, agora macio e seco, parecia ser mais que apenas uma proteção contra o frio. Era um abraço simbólico da esperança. No abrigo, os outros voluntários, embora preocupados, se reuniam em silêncio, observando aquela pequena vida que chegara de forma tão misteriosa. Cada detalhe do bebê chamava a atenção. A suavidade de suas mãos, o leve franzir da testa, a respiração ritmada e quase musical. Maria, sentada na cadeira de balanço ao lado do berço improvisado, sentia o coração apertado. Ela não sabia nada sobre sua origem, nada sobre quem o deixara ali, e ainda assim sentia uma conexão inexplicável com ele. Algo na maneira como Lucas a olhava, mesmo dormindo, transmitia confiança e familiaridade, como se já a conhecesse de alguma forma. Enquanto preparava o leite morno, Maria pensava no bilhete preso à roupa dele. "Ele é especial." A frase simples ecoava em sua mente, carregada de significados ocultos. Especial como? Diferente de que maneira? Teria ele algum talento extraordinário ou apenas uma presença que transformaria a vida de todos ao redor? Essas perguntas a mantinham acordada, cada uma mais inquietante que a outra. O silêncio do abrigo parecia amplificar o mistério, como se os próprios corredores e paredes soubessem que algo importante havia chegado. Para garantir o conforto do bebê, Maria criou um pequeno espaço na sala de enfermagem do abrigo, com um colchão macio, cobertores extras e algumas mantas que ela mesma havia costurado em dias anteriores. Colocou Lucas cuidadosamente no colchão e sentou-se ao lado, observando-o respirar. À medida que ele se acomodava, os sons do exterior, o vento batendo nas janelas e a chuva fina sobre o telhado tornavam a noite ainda mais intensa. Era como se o mundo inteiro tivesse pausado por um momento para testemunhar aquele encontro improvável entre a vida e o acaso. Os outros voluntários, inicialmente cautelosos, começaram a se aproximar para ver o bebê. Cada toque, cada sorriso oferecido parecia acalmá-lo ainda mais. Curiosamente, Lucas reagia a cada gesto humano com uma percepção quase sobrenatural. Se uma mão se aproximava com carinho, ele estendia os dedos. Se alguém falava com voz suave, ele parecia escutar atentamente, virando a cabeça na direção do som. Era como se já compreendesse mais do que qualquer criança de sua idade poderia entender. Maria observava tudo com fascínio e uma pontada de apreensão. Aquela especialidade mencionada no bilhete podia significar algo muito além do que eles poderiam imaginar. Enquanto a noite avançava, Maria tentou documentar cada detalhe. Pegou um caderno antigo do abrigo e começou a anotar suas observações. A respiração do bebê, os movimentos, os padrões de sono e até mesmo os pequenos sons que emitia. Lucas parecia reagir à atenção com uma calma quase impressionante, como se entendesse que estava seguro. O coração de Maria, embora cheio de dúvidas, começava a sentir uma estranha certeza. Aquele bebê não era apenas mais uma criança que precisava de abrigo.
Ele carregava consigo algo que poderia transformar vidas, começando pelas pessoas daquele pequeno espaço. A solidão da noite trouxe também reflexões dolorosas. Maria se perguntou quem poderia ter deixado Lucas ali. Seria uma mãe desesperada? Um pai ausente? Ou alguém tentando protegê-lo de algo maior, como uma ameaça que eles sequer poderiam imaginar? Cada hipótese gerava mais perguntas que respostas, e a inquietação se misturava ao desejo de proteger aquele ser indefeso. Ela sentiu um nó no peito, consciente de que aquela primeira noite seria inesquecível. Não apenas por cuidar do bebê, mas pelo impacto que sua presença silenciosa começava a provocar. A madrugada trouxe um momento de pura intimidade. Lucas acordou brevemente, com olhos grandes e curiosos, observando Maria enquanto ela o embalava suavemente. Ele não chorou, apenas se agarrou ao cobertor e deixou escapar um pequeno sorriso, como se entendesse que estava em um lugar seguro. Maria sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Não sabia de onde vinha aquele sentimento tão intenso, mas sentia que o vínculo estabelecido ali era diferente de tudo que já experimentara. O bebê, com seu olhar penetrante e expressão calma, parecia trazer uma mensagem silenciosa. Estou aqui. Confie em mim. Tudo vai mudar. Enquanto o sol ainda não surgia, Maria permaneceu acordada, observando Lucas dormir, refletindo sobre a responsabilidade que agora carregava. Ela sabia que aquela primeira noite não era apenas sobre acolher uma criança desamparada. Era o início de uma história que desafiaria sua compreensão, que traria alegria e talvez dor, e que exigiria coragem para enfrentar o desconhecido. O abrigo nunca mais seria o mesmo, e ela também não. A primeira noite terminou com uma promessa silenciosa: proteger aquele bebê, descobrir sua história e ajudá-lo a florescer, não importando o que o passado guardasse. Lucas, dormindo tranquilamente, parecia pressentir que estava exatamente onde deveria estar e que, de algum modo misterioso, sua chegada marcaria o começo de uma transformação que ninguém ali jamais esqueceria. O amanhecer chegou frio e cinzento, e com ele veio a rotina do abrigo Lar Esperança. No entanto, nada naquele dia se parecia com os outros. A presença de Lucas transformava o ambiente, impregnando o lugar com uma sensação de expectativa e curiosidade silenciosa. Maria, ainda despertando do impacto da primeira noite, preparava o café da manhã enquanto seus pensamentos estavam presos no bilhete deixado junto ao bebê. Ele é especial. Cada palavra ecoava na mente dela, insinuando segredos que ninguém ali podia imaginar. Enquanto as crianças comiam, Lucas permanecia no colo de Maria, observando atentamente cada gesto, cada movimento ao seu redor. Apesar de sua pouca idade, havia algo em seus olhos que não passava despercebido, uma percepção calma e profunda, como se ele já entendesse o mundo ao seu redor de maneira que nenhuma outra criança daquela idade poderia compreender. Os voluntários olhavam para ele com curiosidade e um pouco de reverência, sentindo que aquela presença era diferente, mesmo sem saber explicar exatamente o porquê. Maria sabia que precisava descobrir algo sobre a origem do bebê. Pegou o bilhete novamente e examinou a letra. Não havia assinatura clara, apenas um traço inconfundível de cuidado e urgência. Era uma escrita feminina, delicada, mas firme, e a palavra especial se destacava com uma força quase profética. Decidida, Maria começou a investigar por dentro e fora do abrigo, sem deixar que ninguém percebesse seu nervosismo. O primeiro passo foi verificar câmeras de segurança próximas ao abrigo. Com a ajuda de João, voluntário que conhecia as redondezas, revisaram as imagens das últimas horas. Nada. Nenhum sinal de quem poderia ter deixado o bebê. Nenhuma pessoa passando perto da entrada, nenhuma movimentação suspeita. Era como se Lucas tivesse surgido do nada, trazido por uma força invisível. Essa falta de pistas deixou Maria inquieta, mas também determinada. Descobriria de alguma forma quem o tinha deixado ali e, mais importante,
Por quê? Enquanto isso, Lucas continuava a demonstrar comportamentos que impressionavam todos no abrigo. Ele reagia de forma sutil a vozes, sons e gestos, virando a cabeça para procurar quem chamava seu nome, mesmo que tivesse acabado de ouvir a voz pela primeira vez. Se alguém estava triste ou ansioso, ele parecia perceber imediatamente, ficando inquieto até que recebessem algum conforto. Maria observava tudo, encantada e intrigada. Ela sentia que aquilo não era apenas instinto infantil. Havia algo mais profundo, quase sobrenatural, na maneira como Lucas se conectava com as pessoas ao redor. Os dias seguintes foram cheios de tentativas de rastrear qualquer informação sobre o bebê. Maria visitou cartórios, hospitais e instituições de registro de nascimentos. Cada porta que batia parecia se fechar sem respostas. Cada documento consultado não trazia pista alguma. Parecia impossível encontrar qualquer vestígio da história de Lucas. No entanto, a sensação de que ele era especial se intensificava a cada momento. Não apenas pela inteligência ou pelos comportamentos incomuns, mas pelo efeito que ele tinha sobre as pessoas. Adultos cansados ou distraídos se tornavam pacientes e atentos. Crianças tímidas encontravam coragem. Até mesmo os animais do abrigo reagiam com carinho imediato ao bebê. Em meio a essa busca, Maria decidiu escrever um diário detalhando cada ação, cada gesto de Lucas. Notou que ele tinha padrões peculiares. Gostava de observar objetos com atenção meticulosa, reagia a sons específicos e até parecia reconhecer rostos em fotos antigas, penduradas nas paredes do abrigo. Certo dia, ao mostrar uma fotografia do antigo jardim do abrigo, Lucas apontou para uma criança na imagem, uma criança que ele nunca havia visto, e emitiu um som que lembrava uma risadinha de reconhecimento. Maria congelou. Como ele poderia reagir a algo que não conhecia? O mistério apenas aumentava. O bilhete e o comportamento de Lucas começaram a despertar uma mistura de fascínio e medo. Maria se perguntava se havia algum motivo oculto para ele ter sido deixado ali. Teria alguém protegido aquele bebê de algo maior, de uma ameaça que ninguém no abrigo compreendia? Ou teria ele nascido com dons especiais que precisavam ser escondidos do mundo? Cada hipótese trazia consigo uma inquietação crescente, e Maria sentia o peso da responsabilidade cada vez mais pesado sobre seus ombros. Certa tarde, enquanto pesquisava arquivos antigos de registros do abrigo, Maria encontrou algo que a fez prender a respiração. Uma anotação, datada de alguns anos atrás, sobre uma mulher chamada Helena, que havia deixado mensagens criptografadas e demonstrado grande interesse em crianças com características incomuns. A anotação mencionava projetos de estudo e terapias especiais, mas também enfatizava a proteção da liberdade da criança. O coração de Maria disparou. Será que Helena poderia ter alguma relação com Lucas? E se sim, o que ela queria proteger? E de quem? À noite, Maria voltou ao quarto de Lucas, observando-o dormir. Ele parecia alheio ao mundo, mas cada gesto, cada respiração, cada movimento minúsculo parecia carregar um significado profundo. O mistério de sua origem continuava a envolver todos no abrigo, mas havia algo claro. A vida de Lucas, embora começando em circunstâncias tão incertas, estava destinada a tocar profundamente cada pessoa que cruzasse seu caminho. Maria sabia que a busca pela verdade seria longa e cheia de desafios, mas também sentia no fundo do coração que aquela história não seria apenas sobre descobrir o passado do bebê. Seria sobre descobrir algo maior, algo que mudaria todos eles para sempre. A primeira semana passou como um borrão de emoções e perguntas sem resposta. O bebê, ainda pequeno e indefeso, havia se tornado o centro de todos os pensamentos do abrigo. Cada olhar, cada gesto, cada sorriso parecia esconder uma promessa de descobertas, de mudanças e de surpresas que ninguém poderia imaginar.
Maria fechou o diário daquela noite, olhando uma última vez para Lucas. Ele dormia tranquilo, mas havia algo em seu semblante que dizia: a história dele estava apenas começando. E quando a verdade finalmente viesse à tona, todos seriam surpreendidos. Os dias que se seguiram à chegada de Lucas ao abrigo foram marcados por uma mistura de encanto, tensão e surpresa constante. Maria, agora totalmente imersa em seu papel de protetora e cuidadora, observava cada detalhe da rotina do bebê, tentando compreender os sinais sutis de sua personalidade única. Cada gesto do pequeno parecia carregar significado. Cada olhar transmitia uma mensagem silenciosa, como se ele já entendesse muito mais do que qualquer criança da sua idade poderia compreender. Uma manhã, enquanto o sol ainda se espreguiçava pelo horizonte e lançava raios tímidos pelas janelas do abrigo, Lucas experimentou algo que ninguém ali esqueceria. As crianças estavam reunidas na sala principal, envolvidas em brincadeiras e risos infantis, quando Maria colocou Lucas no chão, próximo ao grupo. Por instinto, ele estendeu os braços, levantou-se com esforço e deu os primeiros passos hesitantes em direção às outras crianças. Todos ficaram em silêncio, observando cada movimento. E então, aconteceu. Lucas sorriu pela primeira vez de maneira plena, aquele sorriso que iluminava todo o espaço e tocava profundamente cada pessoa presente. Era um sorriso de confiança, de reconhecimento e de pura alegria. As crianças do abrigo reagiram instantaneamente. Um silêncio mágico tomou conta do ambiente, seguido por risos, exclamações e um burburinho animado. Lucas, ainda cambaleando, começou a engatinhar entre elas, alcançando mãos estendidas e envolvendo cada pequeno gesto de carinho com uma reciprocidade que parecia quase sobrenatural. Ele sorria para aqueles que olhavam para ele, como se soubesse exatamente o que cada um precisava sentir. Maria sentiu seu coração apertar. Não era apenas um bebê comum. Ele tinha a capacidade de perceber emoções e responder a elas com uma empatia impressionante. O que mais impressionava era a forma como Lucas parecia perceber quando alguém estava triste ou inseguro. Um garoto que geralmente se escondia nos cantos da sala, com os olhos baixos e o corpo retraído, se aproximou cautelosamente. Lucas estendeu a mão, tocando suavemente a do menino, e sorriu de novo, encorajando-o. Em segundos, o garoto começou a se soltar, participando da brincadeira com risos contidos, mas genuínos. Maria não conseguia acreditar. Ela nunca tinha visto algo assim. Lucas tinha uma sensibilidade fora do comum, capaz de perceber a dor e o medo nas pessoas e agir de maneira a confortá-las, mesmo sem palavras. Enquanto observava essa interação, Maria percebeu que algo mais profundo estava acontecendo. Lucas não apenas reagia, ele influenciava o ambiente ao seu redor. Sua presença mudava a atmosfera do abrigo. Onde havia tensão, surgia calma. Onde havia tristeza, surgia alegria. Cada pequeno gesto dele parecia carregar um propósito silencioso, como se sua existência tivesse sido planejada para trazer equilíbrio e esperança a quem precisasse. O bilhete deixado junto a ele, repetia Maria mentalmente, parecia agora menos misterioso e mais profético. Ele é especial. Maria decidiu documentar cada reação, cada sorriso, cada interação. Ela percebeu padrões que a intrigavam profundamente. Lucas parecia se conectar não apenas com pessoas específicas, mas com o espaço ao seu redor, reconhecendo detalhes que ninguém esperava que uma criança pudesse notar. Ele se inclinava para olhar livros, tocava fotografias antigas com curiosidade e até reagia a músicas que tocavam baixinho no abrigo. Cada ação era acompanhada de uma calma que contrastava com sua idade e que deixava claro que havia algo extraordinário nele. Mas não eram apenas as crianças que sentiam o impacto de Lucas. Os voluntários, adultos que já haviam trabalhado no abrigo por anos, também foram afetados.
João, que geralmente se mostrava cético e distante, encontrou-se sorrindo e conversando com o bebê, sentindo uma estranha conexão emocional que ele não conseguia explicar. Outros voluntários relataram sonhos mais tranquilos e noites de sono mais serenas desde a chegada de Lucas. Parecia que sua presença não só tocava corações, mas transformava a energia de todos ao redor. No entanto, Maria sabia que ainda havia mistérios não resolvidos. Quem era Lucas? De onde ele vinha? Por que havia sido deixado naquele abrigo e não em outro lugar? E o que Helena, mencionada nas anotações antigas que Maria havia descoberto, tinha a ver com ele? Essas perguntas a perseguiam, mas a cada sorriso, a cada gesto de Lucas, ela sentia que estava no caminho certo. O bebê era realmente especial, mas o que isso significava ainda estava por se revelar. À medida que o dia avançava, Lucas começou a se expressar de formas cada vez mais notáveis. Ele reagia à música, balançando a cabeça em ritmo sutil, reconhecia objetos e associava gestos a sentimentos. E de maneira surpreendente, parecia antecipar o que as pessoas iam fazer, como se tivesse uma percepção intuitiva do ambiente. Maria, emocionada, começou a se perguntar se Lucas não carregava consigo algo que transcendia o normal. Talvez fosse mesmo algo extraordinário, talvez fosse o começo de uma história que mudaria a vida de todos para sempre. Ao final daquele dia, quando o abrigo se acalmou e a noite começou a cair, Maria segurou Lucas nos braços, observando-o adormecer. Ele estava exausto, mas sereno, e seu primeiro sorriso permanecia vivo em sua memória. Ela sabia que aquela criança havia chegado para mudar não apenas a rotina do abrigo, mas a vida de todos que tocava. Algo no futuro de Lucas prometia desafios, descobertas e surpresas inimagináveis. E no fundo, Maria sentia que cada momento ao lado dele era apenas o início de uma jornada que todos jamais esqueceriam. O dia começou com uma tensão diferente no abrigo Lar Esperança. Maria sentia que algo estava prestes a acontecer, embora não soubesse exatamente o que. Lucas estava acordado e curioso, explorando com cuidado o pequeno espaço que havia se tornado seu lar temporário. Ele tocava os móveis, observava as crianças brincarem e reagia a cada gesto com uma sensibilidade fora do comum, como se compreendesse algo que ninguém mais podia perceber. Mas, naquela manhã, Maria tinha uma sensação de que a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Pouco depois do café da manhã, chegou uma encomenda inesperada. Um envelope grande, endereçado a Lucas. A caligrafia era delicada, mas firme, e parecia ter sido escrita com cuidado extremo. Maria sentiu o coração disparar. Quem enviaria uma carta para um bebê deixado em um abrigo? Sem pensar duas vezes, ela abriu o envelope com cuidado e retirou o conteúdo. Uma carta escrita à mão, cujo papel parecia envelhecido, mas bem conservado. As primeiras palavras fizeram Maria prender a respiração. Se você está lendo isso, significa que meu filho está seguro. Um dia vocês entenderão o porquê de minha decisão. A caligrafia, feminina e elegante, transmitia uma mistura de urgência, amor e tristeza profunda. Maria sentiu lágrimas surgirem nos olhos, consciente de que cada palavra carregava um peso emocional imenso. Quem seria essa mulher? E por que ela havia deixado Lucas no abrigo, confiando que estranhos cuidariam dele? Enquanto lia a carta em silêncio, Maria percebeu que havia mais do que simples explicações. Havia um relato cheio de emoção, preocupação e advertências. Helena, como se identificava na assinatura, explicava que a vida de Lucas estava em perigo, mas não detalhava exatamente de que tipo de ameaça se tratava. Ela escrevia sobre a importância de protegê-lo, mas também sobre o desejo de que ele tivesse liberdade para crescer e escolher seu próprio caminho. Maria sentou-se com a carta no colo, sentindo o peso da responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros.
Cada palavra parecia falar diretamente com ela, pedindo não apenas cuidado, mas compreensão, paciência e amor. Lucas, sentado em seu colo, olhava para a carta como se entendesse algo. Seus olhos grandes e atentos pareciam captar emoções que ninguém conseguia explicar. A sensação de mistério só aumentava. Como uma criança tão pequena poderia estar ligada a um passado tão complexo e carregado de segredos? Enquanto tentava digerir a informação, Maria percebeu algo ainda mais inquietante. Helena mencionava detalhes que sugeriam que Lucas não era uma criança comum. Ela falava de capacidades especiais, de uma sensibilidade emocional extraordinária e de um potencial que precisava ser protegido, mas nunca explorado de forma invasiva. Maria sentiu um frio na espinha. O que significava essa sensibilidade especial? Teria Lucas habilidades que iam além do que a ciência ou a experiência humana comum poderia explicar? Nos dias seguintes, Maria compartilhou a carta com os voluntários mais próximos, mas com cautela. Todos ficaram perplexos, impressionados com o cuidado e a intensidade das palavras de Helena. A carta não era apenas uma explicação, era um alerta, uma instrução silenciosa de que Lucas não podia ser tratado como qualquer outro bebê. Ele precisava de atenção, amor e proteção, mas também de liberdade para descobrir a própria identidade. Maria começou a investigar Helena. Pesquisou registros públicos, artigos antigos, notícias de jornais e qualquer pista que pudesse ajudá-la a compreender quem era aquela mulher e o que a havia levado a tomar uma decisão tão drástica. Descobriu que Helena havia sido uma pesquisadora renomada, envolvida em estudos sobre desenvolvimento infantil, habilidades cognitivas avançadas e empatia emocional. Mas também encontrou relatos de desaparecimentos e mistérios ligados a ela, deixando claro que sua vida não fora convencional. Enquanto isso, Lucas continuava a surpreender a todos no abrigo. Ele reagia a estímulos de maneira que ninguém conseguia explicar. Reconhecia padrões de comportamento, antecipava gestos e parecia compreender emoções profundas, mesmo em pessoas que não conhecia bem. Cada reação reforçava a ideia de Helena. Lucas realmente era especial. Mas o que exatamente isso significava? Maria sentia que a carta era apenas o começo da história, a chave para algo muito maior, que ainda não havia sido revelado. A cada noite, Maria voltava a ler e reler a carta, tentando compreender cada nuance das palavras de Helena. Havia amor, preocupação, mas também tristeza, como se Helena estivesse pagando um preço por proteger Lucas. As palavras ressoavam dentro dela, criando uma sensação de urgência e responsabilidade. Ela sabia que proteger o bebê não seria apenas uma tarefa física, mas emocional e ética. Certa noite, enquanto observava Lucas dormir, Maria percebeu que ele suspirava suavemente, como se estivesse consciente da presença de Helena, mesmo sem conhecê-la. A sensação era inquietante, quase sobrenatural, e fez Maria perceber que o destino daquele bebê estava interligado a forças muito maiores do que ela poderia compreender. A carta não era apenas um documento, era uma porta para um passado cheio de mistérios e um futuro cheio de possibilidades. Maria fechou os olhos por um momento, respirando fundo, sentindo o bebê no colo e a carta ao lado. Sabia que aquela descoberta não era o fim. Era o início de uma investigação, uma jornada de proteção e descoberta que revelaria segredos que mudariam para sempre o abrigo, a vida de Lucas e, inevitavelmente, a dela mesma. Os dias se transformaram em semanas e a rotina no abrigo, Lar Esperança, começou a se adaptar à presença de Lucas. Mas aquilo que parecia ser uma simples adaptação, logo se revelou algo muito mais profundo. A criança não apenas se ajustava, mas transformava tudo à sua volta. Maria percebeu, cada vez mais, que Lucas tinha uma percepção quase sobrenatural do mundo e de todos que o cercavam. Certa manhã, enquanto o sol ainda espalhava uma luz pálida através das janelas do abrigo, Maria notou algo que a deixou perplexa.
Lucas estava sentado no chão, diante de uma parede cheia de fotos antigas penduradas ao longo dos anos. Ele olhava fixamente para uma imagem específica, uma fotografia de um grupo de crianças brincando no jardim do abrigo anos atrás. Sem hesitar, apontou para uma menina na foto e emitiu um som alegre, quase uma risadinha de reconhecimento. Maria se aproximou, confusa e fascinada. Como ele poderia reconhecer alguém que nunca havia visto? Ao longo das semanas seguintes, esse tipo de reação se tornou mais frequente. Lucas reagia a objetos e fotos com uma sensibilidade que assustava e encantava ao mesmo tempo. Ele mostrava preferência por determinados livros e brinquedos, reagindo a eles de maneiras que indicavam compreensão além do esperado para sua idade. Às vezes, Maria percebia que ele se concentrava em detalhes mínimos, a textura de um brinquedo, a expressão em uma fotografia ou o tom de voz de uma pessoa. E, em seguida, respondia de maneira que parecia mostrar uma compreensão emocional profunda, quase como se estivesse interpretando pensamentos. Essa percepção especial não se limitava a objetos inanimados. Lucas começou a interagir com as crianças do abrigo de maneiras que iam muito além da simples amizade ou curiosidade infantil. Ele se aproximava de quem estava triste, com medo ou tímido, oferecendo sorrisos, gestos e pequenas tentativas de comunicação que sempre acalmavam. Em pouco tempo, Maria percebeu que Lucas tinha o poder de mudar o ambiente emocional ao seu redor. Um quarto silencioso e tenso podia se encher de risos apenas com sua presença, e crianças que se isolavam voltavam a participar das brincadeiras. Maria passou a documentar cada comportamento de Lucas, intrigada com o que via. Ela notou padrões sutis. Ele respondia a vozes, gestos e olhares de uma maneira consistente e calculada, mas sem jamais perder a inocência própria de sua idade. Quando alguém estava ansioso, ele ficava inquieto até que recebesse atenção. Quando alguém estava triste, ele buscava oferecer conforto de maneira quase intuitiva. A sensação de que Lucas possuía habilidades especiais crescia a cada dia, reforçando o que Helena havia escrito na carta. Ele realmente era único. Enquanto isso, a investigação de Maria sobre Helena avançava. Ela descobriu que Helena havia desaparecido misteriosamente anos antes, após se envolver em projetos de pesquisa sobre crianças com habilidades cognitivas avançadas e inteligência emocional excepcional. Os relatos sobre ela eram enigmáticos, uma mulher dedicada, brilhante, mas envolta em segredos que ninguém conseguia decifrar. Maria começou a suspeitar que Lucas não apenas era especial, mas que havia sido preparado ou protegido por Helena de maneira muito consciente, deixando pistas para que ele fosse cuidado corretamente. Uma tarde, enquanto Lucas explorava a biblioteca do abrigo, ele se aproximou de um conjunto de livros antigos e folheou-os com delicadeza, parando em páginas específicas. Maria, observando de longe, percebeu que ele apontava para desenhos de mapas, diagramas e símbolos que para qualquer outra criança não teriam significado. Lucas olhou para Maria, sorriu e, em seguida, começou a tocar o desenho de uma maneira que parecia indicar reconhecimento. Era como se estivesse conectando memórias ou informações que ninguém no abrigo conhecia. Maria sentiu um arrepio. Aquilo não era apenas curiosidade infantil, era uma inteligência e percepção muito além do normal. O efeito de Lucas não se limitava ao ambiente físico ou às crianças. Voluntários e adultos do abrigo também começaram a notar mudanças. Alguns se sentiam mais calmos, mais pacientes, mais atentos. Outros relatavam ter sonhos tranquilos ou uma sensação de leveza emocional inexplicável. A presença do bebê parecia agir como uma espécie de catalisador emocional, harmonizando o ambiente e influenciando o comportamento das pessoas. Maria não conseguia explicar racionalmente, mas cada gesto de Lucas, cada reação, reforçava a ideia de que ele havia sido deixado no abrigo
por um motivo muito maior do que todos podiam compreender. Em meio a tudo isso, a ligação de Lucas com Maria crescia. Ele parecia perceber sua preocupação, lendo suas emoções de maneira precisa. Quando Maria se sentia insegura ou sobrecarregada com a responsabilidade de cuidar dele e entender seu passado, Lucas a olhava com um sorriso suave, transmitindo calma e confiança. Era como se ele entendesse o peso das decisões dela e tentasse oferecer conforto, mesmo sendo um bebê. Maria se perguntou se Helena havia deixado Lucas ali exatamente por acreditar que alguém com sua sensibilidade emocional pudesse guiá-lo com amor, paciência e segurança. À noite, Maria sentou-se ao lado do berço improvisado de Lucas, lendo novamente a carta de Helena. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele precisa escolher seu próprio destino. Maria suspirou, ciente de que proteger Lucas não era apenas uma questão de cuidado físico, era prepará-lo para descobrir e compreender sua própria singularidade. Cada dia trazia novas descobertas, novas pistas, novas surpresas. Lucas não era apenas especial, ele era um enigma vivo. E cada conexão que formava, cada reação que demonstrava, aproximava Maria de uma verdade maior que ainda estava por vir. Enquanto o vento soprava do lado de fora e a lua iluminava o abrigo, Maria observou Lucas adormecer, sentindo novamente que estava diante de algo único, extraordinário e profundo. Ela sabia que cada descoberta, cada gesto, cada reação de Lucas estava apenas começando a revelar uma história que mudaria para sempre a vida de todos ao seu redor. E, no fundo do coração, Maria pressentia que Helena havia deixado Lucas ali exatamente porque sabia que ele precisava de pessoas capazes de enxergar mais do que os olhos podiam mostrar. Alguém capaz de perceber a luz e a promessa que ele carregava dentro de si. A descoberta da carta de Helena havia aberto uma porta de mistérios, mas ainda havia muito a desvendar. Maria sentia que cada dia ao lado de Lucas revelava apenas fragmentos de uma história maior, e a sensação de que algo extraordinário estava prestes a ser revelado crescia com cada gesto do bebê. Ele não era apenas especial, parecia carregado de um passado que ninguém no abrigo ainda conseguia compreender totalmente. Determinada a descobrir mais sobre Helena, Maria mergulhou em arquivos antigos, jornais e registros acadêmicos. Descobriu que Helena fora uma pesquisadora renomada, conhecida por seu trabalho em desenvolvimento infantil avançado e em terapias inovadoras para crianças com habilidades cognitivas e emocionais excepcionais. Seus projetos, embora respeitados no meio científico, haviam sido considerados controversos. Alguns questionavam a ética de suas pesquisas, enquanto outros admiravam sua dedicação em compreender mentes jovens e complexas. Entre os registros, Maria encontrou documentos confidenciais que mencionavam Lucas. Segundo os arquivos, ele havia sido alvo de estudos desde o nascimento, mas diferentemente das outras crianças que haviam participado das pesquisas de Helena, ele apresentava características únicas e comportamentos que não poderiam ser plenamente compreendidos ou replicados. Helena, percebendo o risco de que Lucas fosse tratado como um experimento e não como uma criança, tomou uma decisão drástica: afastá-lo do mundo acadêmico e protegê-lo, garantindo que crescesse em segurança, longe de interesses que poderiam explorá-lo. Maria sentiu um arrepio ao ler essas palavras. Lucas não era apenas um bebê com inteligência avançada ou sensibilidade emocional. Ele carregava uma singularidade que exigia proteção absoluta. Helena deixara instruções claras, mas crípticas, sobre como cuidar dele, sugerindo que ele precisaria de pessoas capazes de perceber sua luz sem tentar manipulá-la. E isso explicava o bilhete. Ele é especial. Não era apenas uma advertência ou elogio. Era um aviso, uma missão e talvez um pedido silencioso de que Lucas fosse amado e compreendido como uma criança, e não como um objeto de estudo.
Nos dias seguintes, Maria começou a perceber mais evidências do passado extraordinário de Lucas. Ele reagia a memórias ou imagens que ninguém ali conhecia, identificando padrões em objetos e situações com uma facilidade impressionante. Por exemplo, ao mostrar desenhos antigos do abrigo, Lucas apontava para crianças específicas ou reagia a gestos com reconhecimento, mesmo que nunca tivesse visto aquelas pessoas antes. Maria documentava cada ação, intrigada com a complexidade que Lucas revelava, e se perguntava até que ponto suas habilidades eram naturais e até que ponto eram fruto da proteção e do preparo de Helena. Enquanto investigava, Maria também descobriu que Helena havia desaparecido misteriosamente após deixar instruções para Lucas. Alguns relatos diziam que ela temia por sua segurança, enquanto outros sugeriam que ela queria garantir que o bebê fosse cuidado por pessoas que compreendessem sua singularidade. Tudo indicava que Helena havia planejado cada detalhe, incluindo o abrigo onde Lucas seria deixado, antecipando que Maria e os voluntários seriam capazes de fornecer amor, cuidado e liberdade para que ele se desenvolvesse de forma saudável. As revelações sobre Helena também trouxeram uma compreensão maior sobre a natureza das habilidades de Lucas. Não se tratava apenas de inteligência ou sensibilidade emocional. Ele parecia ter uma capacidade intuitiva de ler e responder às emoções, perceber intenções e antecipar necessidades de pessoas e situações ao seu redor. Maria começou a perceber que ele não apenas reagia ao mundo, ele interagia com ele de maneira profunda, transformando cada espaço que ocupava e cada pessoa que tocava. Essas descobertas trouxeram não apenas fascínio, mas também responsabilidade. Maria compreendeu que proteger Lucas não seria simples. Ele precisava de amor, atenção e segurança, mas também de liberdade para descobrir quem era e desenvolver suas habilidades sem pressão ou manipulação. Cada gesto, cada sorriso, cada reação carregava significados ocultos que exigiam cuidado e sensibilidade. Helena, em sua carta, havia deixado pistas sobre a forma como ele deveria ser tratado, e Maria se comprometeu a seguir essas instruções com rigor e coração aberto. Certa noite, enquanto observava Lucas dormir, Maria refletiu sobre a magnitude da história que estava se desenrolando. Cada gesto, cada olhar e cada sorriso do bebê carregava a promessa de algo maior. Ela sentiu uma mistura de temor e esperança, consciente de que a vida de Lucas e de todos ao seu redor estava prestes a ser transformada. O passado de Helena, o cuidado extremo e o desaparecimento misterioso da mulher indicavam que Lucas era mais do que especial. Ele era uma chave para algo maior, um enigma vivo que conectava o presente àquilo que ninguém ousava imaginar. Maria fechou o diário da noite, respirando fundo. Sabia que as próximas etapas seriam cruciais. Compreender plenamente a natureza de Lucas, proteger sua infância e desvendar os segredos que Helena havia cuidadosamente escondido. Mas, acima de tudo, ela sabia que Lucas, mesmo tão pequeno, estava começando a mostrar o caminho. E a sensação de que todos no abrigo seriam impactados por sua presença tornou-se ainda mais intensa. Helena havia confiado Lucas àquele lugar por um motivo, e Maria estava determinada a honrar essa confiança, mesmo sem saber todas as respostas. A noite avançava silenciosa, mas no silêncio do quarto, com Lucas dormindo tranquilamente, Maria sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando. Cada gesto do bebê, cada reação inesperada e cada conexão emocional indicava que o passado de Helena e o futuro de Lucas estavam intrinsecamente ligados e que as próximas revelações poderiam surpreender todos, mudando suas vidas para sempre. Naquela noite, o abrigo Lar Esperança estava silencioso. O vento uivava do lado de fora e a luz das lâmpadas lançava sombras longas e trêmulas pelos corredores.
Maria ainda se lembrava de cada palavra da carta de Helena, mas havia algo mais que precisava descobrir. Helena não apenas deixara Lucas no abrigo. Havia instruções adicionais, escondidas e codificadas, sobre como cuidar dele e prepará-lo para um destino que ninguém poderia compreender completamente. Ela encontrou um envelope menor, cuidadosamente escondido entre os documentos antigos que acompanhavam a carta. Dentro, uma gravação em fita, um recurso aparentemente antiquado, mas resistente ao tempo. Maria, com mãos trêmulas de ansiedade e expectativa, colocou a fita no aparelho. Uma imagem tremida apareceu na tela, revelando Helena com expressão séria, mas carregada de ternura. Sua voz era calma, porém firme, transmitindo a intensidade de alguém que sabia que cada palavra teria peso. "Se você está vendo isso", começou Helena, "é porque meu filho está seguro. Ou vocês estão cuidando dele, ou ele finalmente encontrou a liberdade que eu lutei para garantir. Mas entenderão que para protegê-lo, precisei tomar decisões difíceis. Lucas não é apenas uma criança comum. Ele possui habilidades que o mundo ainda não compreende e que podem ser perigosas se exploradas de maneira errada. Por isso, deixei-o em um lugar onde ele pudesse crescer cercado de amor, sem pressões ou expectativas externas." Maria sentiu o coração apertar. Cada palavra parecia carregar o peso de anos de luta e sacrifício. Lucas, dormindo tranquilamente no berço, parecia tão pequeno e indefeso, mas as palavras de Helena faziam Maria compreender que havia mais nele do que olhos humanos poderiam perceber. Helena continuou: "Vocês devem lembrá-lo, quando estiver pronto, de que sua escolha é dele. Ele deve decidir seu próprio caminho, suas próprias ações. Nenhuma imposição, nenhuma orientação forçada. Ele precisa descobrir o mundo, mas protegido, amado e livre. Se vocês conseguirem fazer isso, ele se tornará tudo aquilo que espero para ele. Uma luz capaz de tocar vidas e transformar corações." Maria engoliu em seco, consciente da magnitude daquela missão. Helena estava pedindo mais do que cuidado físico. Estava confiando àqueles estranhos uma responsabilidade quase impossível: permitir que uma criança extraordinária desenvolvesse plenamente seu potencial sem manipulá-lo, guiá-lo com amor e protegê-lo de um mundo que poderia não compreender suas capacidades. "Vocês não são apenas cuidadores", continuou Helena. "Vocês são guardiões de um futuro que eu não pude garantir sozinha. Cada gesto de bondade, cada sorriso, cada atenção será registrado por ele, mesmo sem que percebam. Ele sente tudo, compreende mais do que deveriam imaginar, e aprenderá a confiar em vocês se perceberem sinceridade e amor genuíno." As palavras deixaram Maria atônita. Ela nunca havia imaginado que a responsabilidade sobre um bebê pudesse ser tão profunda. E, no entanto, ali estava ela, observando Lucas respirar suavemente, percebendo que a criança carregava um destino maior do que qualquer um poderia imaginar. Helena não apenas entregara Lucas, ela havia passado a missão de prepará-lo para a vida, de garantir que ele florescesse sem medo ou restrições. A gravação prosseguiu: "O que vocês farão com ele determinará muito mais do que o futuro dele. Determinará a maneira como ele verá o mundo, como responderá às adversidades e como compartilhará sua singularidade. Nunca tentem controlar, nunca imponham limites que o mundo não teria colocado e nunca permitam que ele sinta medo do amor. Ele é especial, sim, mas também é humano. Ele precisa de compreensão, aceitação e liberdade. Lembrem-se disso sempre." Maria sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. A intensidade das palavras de Helena não era apenas um pedido, era um legado, uma instrução vital para o desenvolvimento de Lucas. Era, ao mesmo tempo, um aviso sobre os perigos do mundo e um lembrete do poder do amor e da confiança. Ela percebeu que Helena havia deixado mais do que uma criança.
havia deixado um enigma, uma responsabilidade e uma promessa que se estenderia muito além do abrigo. Quando a gravação terminou, Maria ficou em silêncio, olhando para Lucas. Ele dormia profundamente, mas havia uma serenidade e uma leveza em seu semblante que pareciam refletir o cuidado que Helena havia planejado. Ela sabia, naquele momento, que cada dia seria uma descoberta, cada gesto uma lição e cada escolha, uma construção do futuro dele. Lucas não era apenas um bebê deixado à porta do abrigo. Ele era um mundo inteiro de possibilidades. Nos dias que se seguiram, Maria começou a observar Lucas com mais atenção, buscando sinais de que ele compreendia as instruções implícitas de Helena. E, para sua surpresa, ele reagia com uma sensibilidade que a deixava constantemente impressionada. Quando alguém se mostrava triste ou inseguro, ele oferecia conforto. Quando percebia tensão, transmitia calma. E quando sentia alegria, irradiava felicidade de maneira que contagiava todos ao redor. Era como se Helena tivesse previsto tudo. E Maria compreendia agora que Lucas era, de fato, capaz de perceber intenções e emoções que ninguém mais poderia decifrar. Naquela noite, sentada ao lado do berço, Maria sussurrou para o bebê: "Prometo cuidar de você, Lucas. Vou te proteger, te guiar e, acima de tudo, deixar que você escolha seu caminho." Ele abriu os olhos, olhou diretamente para ela e sorriu. Um sorriso que carregava compreensão, confiança e, talvez, a consciência de que sua história estava apenas começando. O vento soprava lá fora, mas dentro do abrigo havia uma calma estranha, como se o próprio universo estivesse atento à missão de Maria e à jornada de Lucas. Helena havia deixado instruções, alertas e esperança. Agora, cabia a Maria honrar cada palavra, cada gesto e cada escolha, para que o bebê especial se tornasse não apenas aquilo que ele era destinado a ser, mas também aquilo que escolheria ser por si mesmo. Os dias que se seguiram à gravação de Helena trouxeram mudanças sutis, mas profundas, no abrigo Lar Esperança. Lucas, agora com cerca de 1 ano, demonstrava uma consciência do ambiente que ultrapassava qualquer expectativa para sua idade. Cada gesto, cada sorriso e cada olhar carregava significado, como se ele tivesse acesso a uma percepção do mundo que ninguém ali possuía. Maria sentia que estava testemunhando algo verdadeiramente extraordinário. Certa manhã, enquanto as crianças brincavam no jardim do abrigo, Lucas começou a reagir a detalhes que escapavam à percepção de todos. Ele apontava para pequenas mudanças: uma folha caída, o movimento de um pássaro distante, o som de passos de um voluntário que ainda não havia entrado no espaço. Maria observava com fascínio. Ele não apenas registrava o ambiente, mas parecia compreendê-lo, antecipando ações e reagindo de maneira precisa e delicada. As crianças do abrigo começaram a perceber isso também. Lucas, de maneira sutil, parecia ajustar a energia ao redor. Quando uma criança brigava ou se isolava, ele se aproximava calmamente, oferecendo um sorriso, um toque ou apenas sua presença, e o clima mudava. O que antes eram lágrimas ou medo se transformava em curiosidade e alegria. Os voluntários começaram a notar que, ao cuidar de Lucas, eles próprios mudavam. Tornavam-se mais pacientes, atentos e compreensivos. Era como se o bebê emitisse uma influência emocional, tornando cada pessoa mais sensível e equilibrada. Maria decidiu registrar cada observação em seu diário. Ela percebeu padrões fascinantes. Lucas reagia a expressões faciais, tons de voz e gestos antes que qualquer adulto percebesse tensão ou emoção. Ele mostrava preferência por pessoas que transmitiam calma, enquanto evitava aqueles que estavam apressados ou ansiosos. Mais impressionante ainda era a maneira como ele interagia com objetos. Ao tocar um brinquedo ou folhear um livro, ele parecia reconhecer padrões e relacionamentos invisíveis aos olhos humanos.
Era como se tivesse acesso a uma percepção intuitiva do mundo, quase científica, mas guiada por emoção e instinto. Certa tarde, Lucas demonstrou algo que deixou Maria e os voluntários boquiabertos. Ele apontou para uma fotografia antiga do abrigo, na qual uma criança havia desaparecido anos atrás. Sem qualquer referência verbal, ele emitiu sons específicos e gestos que sugeriam reconhecimento, como se lembrasse da história daquela criança ou estivesse transmitindo algo que ninguém conseguia decifrar. Maria percebeu que não era apenas memória ou coincidência. Lucas possuía uma capacidade extraordinária de conectar passado, presente e pessoas de maneiras que desafiavam a compreensão comum. Os sinais de sua singularidade não pararam por aí. Uma noite, durante uma tempestade que atingia a cidade, as luzes do abrigo falharam momentaneamente. Lucas, sozinho na sala com Maria, permaneceu calmo. Seus olhos se fixaram no quarto escuro e ele começou a emitir sons suaves e ritmados, quase como se estivesse cantando para controlar a tensão no ambiente. Maria sentiu uma onda de serenidade invadir o espaço e percebeu que todos que entravam sentiam imediatamente menos medo, menos ansiedade. Lucas não apenas percebia emoções, ele as equilibrava, ajustando a energia ao seu redor de maneira intuitiva e poderosa. Enquanto Maria refletia sobre esses acontecimentos, lembrava-se das palavras de Helena na gravação. Ele é especial, uma luz capaz de tocar vidas e transformar corações. Maria percebeu que estava testemunhando exatamente isso. Cada habilidade de Lucas, cada reação delicada e cada gesto de empatia profunda era uma confirmação de que Helena não havia apenas confiado o bebê ao abrigo, mas havia preparado um ser que transformaria o mundo à sua volta, mesmo de maneiras sutis e silenciosas. A conexão de Lucas com Maria também se aprofundou. Ele parecia entender não apenas suas emoções, mas suas preocupações mais íntimas. Quando ela se sentia sobrecarregada, Lucas estendia a mão ou sorria de maneira reconfortante, transmitindo uma calma que transcendia qualquer lógica. Maria percebeu que Helena havia escolhido cuidadosamente o lugar para deixá-lo. Alguém capaz de perceber e honrar sua singularidade, sem impor limites, mas oferecendo amor e proteção. Os voluntários começaram a notar mudanças também. A presença de Lucas tornava o trabalho no abrigo mais leve e produtivo. Crianças com dificuldades emocionais se aproximavam dele, encontrando confiança. Adultos cansados se sentiam renovados, emocionalmente mais fortes. Era como se Lucas tivesse a capacidade de enxergar além das aparências, identificando necessidades invisíveis e respondendo de forma pura, sem julgamentos, apenas com compreensão e afeto. À medida que os dias passavam, Maria compreendeu algo fundamental. Lucas não era apenas especial por suas habilidades cognitivas ou emocionais. Ele era um catalisador, um ponto de luz que transformava não apenas aqueles ao seu redor, mas também a própria realidade do abrigo. Cada gesto dele tinha impacto profundo, cada sorriso carregava poder, e cada reação transmitia uma mensagem silenciosa de esperança, amor e possibilidade. Naquela noite, enquanto observava Lucas adormecer, Maria sentiu uma mistura de fascínio e responsabilidade. Cada passo de sua vida, cada decisão que tomasse, influenciaria não apenas o bebê, mas todos que se conectassem com ele. Helena havia deixado uma missão, e Lucas estava começando a demonstrar por que essa missão era tão importante. Maria percebeu que a história que haviam começado a viver juntos estava apenas se desenrolando, e que os próximos capítulos revelariam ainda mais segredos, desafios e surpresas sobre a singularidade do bebê que havia sido deixado na porta de um abrigo, mas que tinha o poder de mudar tudo ao seu redor. O abrigo Lar Esperança estava mais vivo do que nunca, mas algo no ar naquela manhã parecia diferente.
Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto observava Lucas brincando com as crianças no jardim. Ele se movia com graça e atenção, sorrindo e interagindo, mas havia algo mais em seu olhar, um brilho intenso, profundo, que parecia conter perguntas e respostas ao mesmo tempo. Era como se ele estivesse pronto para dar o próximo passo em sua própria jornada, e Maria sabia que a grande revelação estava próxima. Nos últimos meses, Lucas havia demonstrado habilidades extraordinárias, uma sensibilidade quase sobrenatural que transformava o ambiente ao seu redor. Mas agora, algo parecia mais urgente. Ele começou a reagir a sinais sutis do abrigo, gestos, expressões, até vibrações emocionais que nem todos podiam perceber. Maria percebeu que ele estava conectando todos ao seu redor, de maneira quase intencional, escolhendo com cuidado quem precisava de atenção, de carinho, de compreensão. Cada passo, cada toque, cada sorriso carregava um propósito. Enquanto observava, Maria lembrou-se da gravação de Helena. Ele é uma luz capaz de tocar vidas e transformar corações. Até aquele momento, Maria havia compreendido isso de maneira emocional, mas agora começava a enxergar de forma concreta. Lucas não apenas reagia às emoções, ele criava um efeito profundo, fazendo com que as pessoas à sua volta se tornassem melhores, mais empáticas, mais conscientes. Era como se ele tivesse sido enviado para revelar o que realmente importa na vida de cada um: amor, compaixão e conexão verdadeira. Certa tarde, enquanto Maria revisava novamente os documentos e anotações deixadas por Helena, ela encontrou algo que a fez prender a respiração. Entre as instruções detalhadas havia uma linha sublinhada: quando Lucas estiver pronto, ele mostrará seu propósito. Todos entenderão que sua chegada não foi por acaso. Maria sentiu um misto de temor e expectativa. Aquilo confirmava que o momento da grande revelação estava próximo, que Lucas não era apenas uma criança especial, mas um agente de transformação, destinado a impactar vidas de maneira profunda e inesperada. No dia seguinte, durante um exercício de brincadeiras ao ar livre, algo surpreendente aconteceu. Lucas, que estava explorando o jardim, parou subitamente. Seus olhos se fixaram em uma flor murcha no canto do canteiro. Ele se aproximou dela, tocou suavemente a pétala caída e emitiu sons quase melódicos. A criança, que até então parecia apenas curiosa, começou a reagir de forma diferente. A flor parecia reviver, o ambiente se aquietou, e uma sensação de serenidade tomou conta de todos ao redor. As crianças ficaram em silêncio, fascinadas, enquanto Maria sentia seu coração acelerar. Era como se Lucas estivesse demonstrando, de forma sutil, mas concreta, que sua presença podia transformar até mesmo elementos da natureza e a percepção emocional das pessoas. Nos dias que se seguiram, os efeitos de Lucas se tornaram ainda mais evidentes. Ele reagia a situações de conflito no abrigo antes mesmo de serem percebidas pelos adultos. Uma briga entre duas crianças era interrompida por um gesto seu, um sorriso ou um olhar atento que fazia os envolvidos se acalmarem. Problemas emocionais que pareciam insolúveis eram suavemente resolvidos apenas pela sua presença. Maria começou a compreender que Lucas era, de fato, um catalisador de mudanças, um ser capaz de despertar empatia, consciência e compreensão nas pessoas que o cercavam. Mas o impacto não se limitava às crianças. Os adultos, voluntários e funcionários, começaram a relatar experiências inexplicáveis, sensações de paz, intuição mais aguçada, clareza em decisões difíceis e uma capacidade maior de lidar com situações complexas. Lucas, mesmo sem palavras, transmitia ensinamentos através de gestos, olhares e presença silenciosa. Maria percebeu que Helena havia planejado tudo com cuidado. Ela sabia que o mundo de Lucas poderia ser perigoso se ele fosse exposto de forma errada. Por isso, o abrigo havia se tornado o ambiente ideal,
seguro, amoroso e acolhedor, para que suas habilidades florescessem de maneira natural. Certa noite, Maria sentou-se ao lado de Lucas, que dormia tranquilamente no berço. Ela refletiu sobre tudo o que havia acontecido desde a manhã em que o bebê fora deixado à porta do abrigo. Cada gesto, cada reação, cada sorriso carregava significado e propósito. Lucas não apenas sobreviveu à vida, ele havia sido preparado para transformá-la. Maria percebeu que proteger e amar Lucas não era apenas um dever. Era uma oportunidade única de testemunhar e participar de algo extraordinário, de acompanhar o desdobrar de uma vida que tocaria profundamente todos ao seu redor. Enquanto o vento soprava pelas janelas abertas, Maria fez uma promessa silenciosa. Cuidaria de Lucas, guiaria seu crescimento com amor e respeito, e permitiria que ele descobrisse seu próprio destino. Ela sabia que Helena havia deixado instruções e alertas, mas também confiança absoluta na capacidade daqueles que o cercavam. E naquele momento, Maria entendeu a profundidade daquela confiança. Lucas não era apenas um bebê deixado na porta de um abrigo. Ele era uma promessa de transformação, uma luz que, quando chegasse o momento, mostraria ao mundo seu verdadeiro propósito. E assim, o abrigo se tornou mais do que um lar temporário para crianças necessitadas. Tornou-se o ponto de partida de uma história maior, uma narrativa de descobertas, amor, coragem e singularidade. Maria observava Lucas adormecer, consciente de que a jornada estava apenas começando. O destino dele, embora misterioso, já começava a se revelar, e todos que o cercavam seriam impactados de maneiras que jamais poderiam imaginar. A história do bebê deixado à porta do abrigo estava prestes a transformar vidas para sempre. E Maria sabia que cada capítulo seguinte seria ainda mais surpreendente, emocionante e revelador.